Justino Lima, chefe de Estado-Maior das Forças Armadas, vai pôr o cargo à disposição. Uma decisão do Brigadeiro manifestada hoje durante mais uma sessão do Conselho Superior de Defesa Nacional, presidida pelo chefe de Estado e comandante supremo das Forças Armadas, Manuel Pinto da Costa, para analisar o recente vídeo posto a circular nas redes sociais envolvendo o próprio chefe de Estado-Maior. De acordo com a agenda do encontro do Conselho Superior da Defesa Nacional, o chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas prestou a sua declaração perante o Conselho. Na mensagem do Brigadeiro, relatadas neste encontro, a qual os órgãos de comunicação tiveram acesso, Justino Lima afirma-se orgulhoso pelos vários feitos nas Forças Armadas do país e manifesta desconforto pelo acontecimento que o conduziu a esta situação. Após a auscultação, a conclusão final foi: o membro foi informado que, pelo senhor Brigadeiro Justino Lima, chefe de Estado-Maior, que iria colocar, eu sublinho bem, que iria colocar o seu lugar à disposição. Portanto, era isso que nós queríamos informar. Então, o chefe de Estado-Maior iria colocar o seu lugar à disposição. Ainda hoje? Iria colocar. Isso vai depender do próprio senhor chefe de Estado-Maior. Portanto, tudo depende agora do chefe de Estado-Maior das Forças Armadas. Sim, sim. E depois de apresentar, naturalmente, a sua missiva, caberá instâncias competentes tomar a decisão mais conveniente. Qual foi a posição do Governo neste encontro? Não, o Governo aceitou essa posição do excelentíssimo senhor chefe de Estado-Maior, que iria colocar o seu lugar à disposição. Este foi o resultado do encontro do Conselho Superior de Defesa Nacional, reunido para dar o veredito à ação do chefe de Estado-Maior sobre o espancamento de um jovem delinquente no quartel-geral das Forças Armadas. Aguarda-se, no entanto, o desfecho deste caso. Entretanto, o Conselho de Ministros reuniu-se hoje na sua segunda sessão extraordinária e produziu o comunicado que passo a ler na íntegra. Comunicado do Conselho de Ministros. Reuniu-se no dia 30 de janeiro de 2015, pelas 13 horas, na sede do Governo, na sua segunda sessão extraordinária, sob a presidência de Sua Excelência, o Senhor Primeiro-Ministro e Chefe do Governo, Dr. Patrício Emery Trovoada, o Conselho de Ministros, com o propósito único de concluir, à luz dos resultados das duas reuniões do Conselho Superior de Defesa Nacional, órgão de consulta sobre as questões relativas às questões de organização, funcionamento e disciplina nas Forças Armadas, a sua apreciação e tomar as decisões que se impõem na sequência dos acontecimentos largamente divulgados nas redes sociais relativos ao espancamento de um civil na Praça da Parada do quartel das Forças Armadas. Assim, atento à condenação unânime dos atos praticados pessoalmente pelo Brigadeiro Justino dos Ramos Lima e por instruções suas, bem como tendo apreciado os factos constantes no relatório de inquérito, o Conselho de Ministros considerou que os atos praticados pelo Brigadeiro Justino dos Ramos Lima são indignos do cargo que exerce e violam frontalmente os princípios fundadores do Estado de Direito Democrático, bem como contrariam as normas constantes da Constituição da República, da Declaração Universal dos Direitos Humanos que a integra, as leis e regulamentos militares e, enfim, o Código Penal e do Processo Penal em vigor na República Democrática de São Tomé e Príncipe. Nestas circunstâncias, ao tomar conhecimento da decisão do Brigadeiro Justino dos Ramos Lima de colocar à disposição o seu cargo, o Conselho de Ministros decidiu exonerar o referido Brigadeiro do cargo de chefe de Estado-Maior das Forças Armadas de São Tomé e Príncipe. No entanto, para garantir o regular funcionamento das Forças Armadas, enquanto decorre o processo de formalização da exoneração e da nomeação do novo chefe de Estado-Maior das Forças Armadas,
O Conselho de Ministros procedeu à suspensão com efeitos imediatos do brigadeiro Justino dos Ramos Lima e anuiu a proposta do Ministro da Defesa e do Mar de designar o coronel Olinto Amado Paquete, vice-chefe do Estado-Maior, para assegurar as funções de chefe de Estado-Maior das Forças Armadas, enquanto não for nomeado o seu substituto. Finalmente, o Conselho de Ministros, tendo debruçado exaustivamente sobre a situação da criminalidade no país, decidiu orientar os senhores ministros da Justiça e dos Direitos Humanos e da Administração Interna no sentido de reforçar os mecanismos legais no que toca à prevenção e combate à criminalidade e melhorar a adequação do reforço do Instituto de Legítima Defesa no que concerne à proteção de pessoas e bens. Foi igualmente apreciado o impacto orçamental da necessidade do reforço da capacidade das Forças de Defesa e Segurança, tendo instruído o Sr. Ministro das Finanças e Administração Pública no sentido de dar uma atenção particular a esta problemática durante a elaboração do Orçamento Geral do Estado e as necessárias arbitragens. Feito em São Tomé, aos 30 dias do mês de janeiro de 2015. O gabinete do Primeiro-Ministro e chefe do Governo, Patrícia Emery Trovoada. Os deputados da maioria parlamentar da ADI aprovaram hoje, na reunião plenária da Assembleia Nacional, a sua proposta de alteração à Lei 6/2013 do Estatuto dos Deputados. Os deputados da Ação Democrática Independente justificam a alteração com o facto de ainda não estarem criadas as condições reais para o exercício da deputação no país. As bancadas da oposição, pelo contrário, viram nessa alteração apenas a defesa dos interesses pessoais dos deputados do partido da maioria parlamentar. Por gozar de uma larga maioria parlamentar, a ADI fez aprovar a proposta de alteração ao projeto de lei número 6/2013 do Estatuto dos Deputados, apresentada por seus deputados. Em causa está a lei já aprovada em 2013 do Estatuto dos Deputados, mas que ainda não está em vigor e que a ADI decidiu alterar. Os deputados do partido da maioria, na voz de Amenilo Oliveira, defendem o porquê da alteração. A nossa proposta de lei de alteração à Lei nº 6/2013, no tocante às incompatibilidades, visa repor a justeza do exercício da função de deputação, tendo em conta o contexto atual que São Tomé e Príncipe vive. Convém sublinhar que ela nunca porá em causa a produtividade dessa Casa Parlamentar. Gostaria de sublinhar também de que somos a favor de deputação a tempo inteiro, mas, nesse momento, atendendo às condições físicas e materiais da Assembleia Nacional, mormente salas de reuniões e toda a logística para uma administração, achamos que nessa legislatura, queria dizer, não estão reunidas as devidas condições para a aplicação dessa norma em vigor. Uma pretensão que não agrada nada aos partidos da oposição, particularmente o PCD, que vê nessa alteração simplesmente a defesa dos interesses pessoais dos deputados da maioria. A proposta apresentada pelo Grupo Parlamentar da Ação Democrática Independente, ADI, visa fundamentalmente o seguinte: criar condições para que os seus militantes que se encontram na função pública e que verão, com certeza, a Assembleia Nacional, passem a oferir 2 salários, 2 remunerações. Nós colocamos a questão para que a lei se faça respeitar. Nós estamos a falar da
na matéria de separação dos poderes. Ninguém disse que os deputados não podem trabalhar. Os deputados podem trabalhar, mas temos que respeitar a matéria de separação de poder. Não pode um poder subjugar-se a outro poder. O deputado faz parte de um poder, o Parlamento. A separação de poder entre o legislativo e o executivo. Não se pode ser legislativo e executivo ao mesmo tempo. É esta questão que colocamos aqui. Não é possível que alguém que faça a lei, que fiscaliza o Estado, possa estar na condição de executar, portanto, e ser fiscalizado ao mesmo tempo. A UDD, com um deputado, não interferiu acesamente no debate, mas pediu que sejam tidos em conta os interesses da República e dos cidadãos. O voto do partido UDD foi no sentido da necessidade de uma chamada de atenção quando a apresentação de projeto ou proposta de lei. Para o UDD é importante que, quando apresentar qualquer projeto ou proposta de lei, se aterna algum cuidado em adaptá-la à realidade do país. Acima de tudo, que seja para satisfazer ou atingir pessoas ou grupos. Face à aprovação na generalidade da alteração à Lei 6/2013 do Estatuto dos Deputados, os dois partidos da oposição pedem agora ao Presidente da República para não promulgar a alteração do referido diploma. O grupo parlamentar da MLSTB decidiu por unanimidade votar contra o referido projeto de alteração à Lei 6/2013, Estatutos dos Deputados, apresentado pelo grupo parlamentar da DI, e apelam a Sua Excelência o Presidente da República a não promulgar a alteração ao referido diploma. O PCD entende que esta aprovação levará o país e, consequentemente, a Assembleia Nacional, pelo exercício da deputação, a dar um passo atrás, a caminhar em termos daquilo que nós chamamos de desestruturação da democracia no país. Deste modo, estando nós cientes de que esta aprovação atenta contra o princípio de separação dos poderes, nós apelamos ao Presidente da República, enquanto garante da Constituição, para que não promulga tais alterações, de modo a salvaguardar este princípio de igualdade previsto pela nossa Constituição. Na ordem do dia da sessão plenária desta manhã, os deputados elegeram ainda um representante da Assembleia Nacional, junto do Conselho Superior dos Magistrados Judiciais, um outro no Conselho Superior do Ministério Público, um outro para integrar a rede dos parlamentares da África Central, a REPAC, e, por último, elegeram também um representante junto à rede dos parlamentares para a gestão durável dos ecossistemas florestais da África Central, REPAR. O vice-presidente da Assembleia Nacional, o deputado da ADI, Levi Nazaré, explicou a intenção do seu partido em propor a alteração da lei do Estatuto dos Deputados, aprovada em 2013. O que eu gostaria de perguntar é por que a lei de 2013, e que foi promulgada por Sua Excelência o Presidente da República, na altura, em 2013, não se aplicou. Por que na altura, quando o senhor ex-ministro do governo cessante, o último governo, não fez tudo para se aplicar uma lei, na altura o senhor era ministro? É porque o país não tinha condições. É porque a Assembleia não tinha condições. Senão seria aplicado. A lei é de 2013. Estamos em 2015.
a nossa proposta não é de não aplicação desta lei. Aliás, o nosso projeto, não proposta. O nosso projeto é de se criar um espaço razoável para nós discutirmos profundamente a questão da deputação em São Tomé e Príncipe, mas uma discussão séria entre todas as bancadas, todos os partidos, sobre a questão da deputação. A questão da deputação a tempo inteiro, a questão das condições desta deputação a tempo inteiro, a questão remuneratória da deputação, a questão de números de deputados que o país tem, se é de facto o número de deputados que o país precisa. Bom, e isto é que está de facto em causa.